Muita gente foi para a Flórida. Uma casa lá, boa, né? Está na casa de US$ 1 milhão. E o mercado sempre aquecido. Para você ver como era tratado lá. A maioria das vezes que eu almoçava, ou comia uma pizza, que geralmente era no supermercado, na maioria das vezes que eu ia pagar, estava paga a despesa. Na maioria das vezes que eu fazia algumas compras no carrinho, dava lá US$ 200 que eu ia pagar, já pagou. E na maioria das vezes eu não sabia quem pagou. O pessoal tinha um carinho enorme comigo. Quando eu conversava com brasileiros, lá, terra de brasileiro, você vê a tristeza nos caras. Eu estava me preparando para voltar para o Brasil, mas não vou voltar com esse cara que está aí, que sei o que vai acontecer. E você vê como se trabalhou no Brasil. Querer negar que o TSE não botou o dedo na balança é ser cego. Eu não podia falar durante a campanha que o Lula defendia o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. Tinha um ciclista agora que foi assassinado, ele nem sabe como, né? Nem ficou sabendo como. Assassinado em São Paulo, para pegar o celular dele. Eu não podia mostrar o Lula do lado de Ortega, lá atrás de Chaves, de Fidel Castro, de Maduro atualmente. Eu queria um espaço. Falei com o encarregado da mídia, eu quero um espaço, uma entrada só. Eu quero botar o Lula em 2009, em Teherã, né? Defendendo que Ahmadinejad, na época, enriquecesse o urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Queria mostrar isso aí, queria mostrar a imagem do 7 de setembro, não pude mostrar a imagem do 7 de setembro. Aqui em Brasília aparecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, de um dos discursos meu na ONU. E o outro lado me acusava fascista, racista, homofóbico, até de pedófilo fui acusado. E não tinha problema nenhum. Era uma mentira em cima da outra. Além daquelas 1,5 milhão de inserções de rádio, que ela não tiver uma reta final. Se fosse o contrário, ia ter um terremoto em Brasília. Mas fiquei tem 1,5 milhão de inserções de rádio e televisão, a maioria no Nordeste, onde os caras massacraram. Ele quer acabar com o teu 13º, vai acabar com o teu fundo de garantia, acabar com a tua hora extra, com a sua licença gestante. Massacrado. E o TSE já fez uma campanha para que jovens de 16, 17 anos tirassem título. E nessa faixa etária, o nosso sentimento aqui era que 3/4 desses jovens votavam na esquerda com essa faixa etária. 4 milhões de jovens tiraram título. Ou seja, só aí mais 2 milhões de votos para o PT, para o Lula. E ele ganhou por aproximadamente isso, né? Segundo o TSE, por aproximadamente isso. Houve dedo do TSE? Não? Houve. Eles depois esperam mudar aqueles dois que vêm de lista tríplice, né, para o governo, para o presidente da República, mudar para botar em pauta a minha inelegibilidade, ou seja, me torna inelegível por mais 8 anos, em 2 momentos. Reunião com embaixadores, e estrutura de 7 de setembro, hoje eu não gastei um centavo, porque eu entreguei a faixa e fui para conversar com o povo, subi no carro de som do pastor Silas Malafaia e conversei com o povo. Abuso de poder econômico. Meu Deus do céu! E depois no inferno. Via pesca probatória em cima do telefone do Cid, que eu tenho pena dele, o que ele está passando. Eu sempre falei que ele é um filho para mim, pô. O pai dele é da minha turma, tá? Com tudo que acontece. E a gente vê que há uma tortura em cima dele, por ocasião da Lava Jato, lá no Supremo, tem ministro que falou, né? Liberdade, né? E depois de um preso, tá? De um preso conseguir a liberdade via delação premiada não vale. Prender o cara para depois praticamente entregar algo pronto, assina aí. Assina e te bota para fora. O cara assina. A maioria das pessoas assinam. E quando falo com o Cid aqui, olha teu pai, olha tua esposa, pô, olha tua filha. O que o cara faz? Daí teve aquele desabafo dele com alguém, que nem ele sabe quem foi. Não adianta eu falar a verdade que eles querem outra coisa. Por isso, meus advogados pediram hoje, não é esses recortes da delação, não. É cada momento da delação, o início, onde você qualifica lá o CID, até quando ele fala encerrado, os advogados vão ter acesso para assinar. Eu quero isso tudo, para ver se teve corte no meio do caminho.
Porque como esse que o Cid vazou, né? Alguém grampeou ele, tá certo? Que ele não sabe para quem ligou. Todo desabafo. Aconteceu ou não. E depois tivemos um episódio também conhecido como meia dúzia gigabytes, onde você vê claramente, né, um juiz lá do Supremo, do gabinete do ministro Alexandre, conversando com o Tagliaferro. Olha, acrescenta isso, acrescenta aquilo. Ah, mas tal órgão de imprensa não tem nada de errado. Use a sua criatividade. E depois disso, também outro momento, áudio. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Quer prender. É isso aí, livro de história, né? É lá atrás, é o nazismo, essas coisas que a gente não acredita até que aconteceu na história. Você não acha o cara, pega a mulher do cara, pega o filho do cara. É isso que foi implantado no Brasil, é isso. E nós queremos o quê? Já que estamos na terra mais maravilhosa do mundo, nós queremos mudar isso aí. Eu quero respirar a democracia de algumas décadas. E não essa agora, que está cada vez a tendência é piorar. Se bem que já existe aí no horizonte, né? Talvez mudança. Inspirado lá nos Estados Unidos. Ok? Presidente, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Presidente, boa noite ao senhor. A pergunta é muito clara. O senhor tem recebido ou espera receber apoio de pessoas que sabem do que está acontecendo porque conhecem o direito brasileiro e a Constituição? Ou seja, desse estado de arbítrio pelo qual está passando o Brasil, pelos abusos do Supremo Tribunal Federal, pela incapacidade completa hoje, dado o entendimento do Supremo, em que se exerça o devido processo legal com direito à ampla defesa. Ou seja, tudo que aconteceu, inclusive o senhor citou do Mauro Cid aí, a forma como foi conduzido aquela delação premiada. Eu estou falando de figuras como o ex-presidente Michel Temer, um constitucionalista que conhece o direito brasileiro e que seguramente discorda do que está acontecendo. Ou ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de outras formações que também discordam, provavelmente, do que está acontecendo. Ou de políticos, independentemente do partido,